Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Hoje, nesse Evangelho, nós contemplamos essa história que nós bem conhecemos. Essa história que nos chama a atenção sobre aquilo que nós precisamos aprender a viver. Ou seja, essa virtude da pobreza, do desapego que nós precisamos exercitar na nossa vida. Entenda que pobreza não tem nada a ver com miséria. A verdadeira pobreza é uma virtude, porque a verdadeira pobreza é uma virtude que nos leva a uma vida simples, uma vida humilde, uma vida daquilo que é o necessário, uma vida desapegada das coisas materiais, para que nós possamos crescer nessa certeza das coisas eternas, uma certeza do reino dos céus, da salvação. Por isso que o texto sagrado, ele nos chama a essa reflexão. Veja que esse homem chega diante de Jesus, se ajoelha e ele vai fazer uma pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Veja que ele quer saber o que ele precisa fazer. Aqui nós temos o primeiro ensinamento, porque entenda que a salvação ela é muito mais ser do que fazer, porque nós podemos querer fazer muitas coisas sem ser aquilo para qual nós fomos chamados. Ou seja, se nós somos cristãos, se nós somos batizados, se nós somos católicos, nós precisamos viver segundo essa vida. Ou seja, nós precisamos viver, praticar uma vida segundo aquilo que nós somos. Porque não adianta não ser verdadeiramente cristão, católico, não adianta a gente professar a fé com os lábios se a gente não tem uma verdadeira prática de vida. Entenda que aqui nós temos um contraponto, podemos dizer assim, onde Jesus Cristo ele vai colocar ali os mandamentos relacionados ao próximo. Se nós pegarmos ali, Jesus ele vai dizer, cumpre os mandamentos. E ele vai dizer lá, vai elencar os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aqui nós temos os mandamentos do 4º ao 8º mandamento. Até o 4º mandamento Jesus fala por último, Mas nós temos esses mandamentos que eles estão relacionados à relação com o próximo.
Por isso que Jesus Cristo, ele vai ali fazer aquela exortação àquele homem e faz a cada um de nós também. E ele vai dizer: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Aqui nós vemos Jesus Cristo chamando esse homem que era rico para ele ter uma atitude contra a sua própria ganância. Mas veja que esse homem, ele tem um apego excessivo às coisas materiais. E esse apego excessivo às coisas materiais o impede de dar um passo de seguimento a Jesus Cristo. Entenda que aqui Jesus Cristo, nessa cena, está falando sobre bens materiais, mas nós podemos ter muitos outros apegos. Esses apegos que nos impedem de realmente seguir Jesus Cristo com verdadeira liberdade, com verdadeira liberalidade, com generosidade. Por isso que Jesus ele nos chama sempre um passo de renúncia. Se nós queremos seguir a Jesus Cristo, nós precisamos aprender a renunciar, porque sem renúncia não há um verdadeiro seguimento de Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele fala dos mandamentos relacionados ao próximo, porque nós podemos ter uma vida de relação com o próximo muito boa, fazendo coisas boas ao próximo, né? Podemos fazer muitas coisas para com o próximo, mas o que nós estamos fazendo para Deus? O que nós estamos ofertando, entregando a Deus? É isso que nós precisamos realmente refletir. Porque se nós fazemos só o bem ao próximo, ou seja, e esse bem ao próximo sempre querendo algo em troca, querendo retribuição, as pessoas não podem nos dar a salvação, né? As circunstâncias, os bens materiais não podem nos dar a salvação. Somente Deus pode nos salvar. E Cristo é esse caminho. Por isso que Ele chama a seguir, chama cada um de nós a seguir. Por isso que Jesus ele faz essa exortação a este homem, né? Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ou seja, o que é o grande tesouro da nossa vida? É a salvação. Então, se nós formos capazes de renunciar às coisas passageiras, às coisas materiais, para se apegar mais àquele que é eterno, ao reino dos céus, às coisas espirituais, nós começaremos a fazer crescer no nosso interior a certeza da salvação, a certeza do céu. Depois, Jesus Cristo ele continua a exortação. Aliás, o evangelista relata a forma que aquele homem saiu diante de Jesus Cristo. Mas o evangelista vai dizer: mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Assim são os apegos na nossa vida. Os apegos na nossa vida nos fazem viver uma vida triste, uma vida angustiada, porque o apego excessivo a pessoas, a coisas, a circunstâncias, a cargos, a status, né, a riquezas, esses apegos eles fazem com que a gente fique sofrendo com medo de perdê-los. E aí, quando nós começamos a sofrer com medo de perdê-los, nós nos tornamos mais apegados ainda a essas coisas. E isso vai nos levando a uma vida de tristeza, uma vida de angústia, onde nós vamos realmente vivendo uma opressão interior que não é causada por nada de fora, que é causada pela nossa própria ganância, o nosso próprio apego, o nosso desejo de prazer, de poder, o nosso desejo de ter. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção hoje sobre esta realidade. E ali ele vai continuar a exortação. Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Depois, abaixo, ele vai ali, né, dizer, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso, né? É mais fácil acontecer o impossível do que o rico entrar no reino de Deus. Ou seja, a pessoa apegada. Entenda que aqui riqueza não é só bens materiais ou bens monetários, dinheiro.
Mas aqui, quando fala da riqueza, está falando desse apego excessivo a qualquer coisa, que pode ser dinheiro, bens materiais, pode ser pessoas, circunstâncias, status e N circunstâncias que nós podemos nos apegar excessivamente. Por isso que Jesus Cristo dá esse exemplo do camelo. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, o camelo, a perna do camelo dobra em três partes, né? Aliás, duas partes, né? É interessante que ali essas dobras, quando o camelo ele se senta, aliás, quando ele se arreia no chão, ele não consegue rastejar. O camelo ele só anda quando ele está de pé. E é interessante que a agulha era uma brecha que tinha nas muralhas das grandes cidades, que era uma forma de entrar nessa cidade quando, por exemplo, a cidade estava sendo atacada. Ali, aquelas pessoas rapidamente entravam por dentro daquela agulha, ou seja, aquela abertura na muralha. E essa abertura, geralmente, ela era baixa e bem estreita. Por isso que Jesus Cristo ele usa essa imagem. É mais fácil um camelo se arrastar por dentro de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por isso que nós precisamos ter essa atitude de renúncia. Sem renúncia não há seguimento de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos refletir qual é a nossa riqueza. O que é o nosso tesouro que nós estamos nos apegando excessivamente nessa terra, para que a gente possa realmente colocar Deus no lugar dele na nossa vida. Porque para alcançar o reino dos céus, só nos falta uma coisa: vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus Cristo. Ou seja, desapegar-se dos excessos, né? Partilhar com os necessitados e começar a seguir a Jesus Cristo nesse caminho de salvação. Esse é o caminho para o reino dos céus. É esse o trajeto que nós precisamos trilhar. E só Cristo é o caminho. Por isso que esse homem aqui sai triste, porque ele era muito apegado às coisas passageiras. Quando nós somos desapegados às coisas passageiras, nasce em nós uma verdadeira alegria. Porque essa verdadeira alegria se dá pela liberdade interior que nós vamos cultivando. E quanto mais nós somos livres, mais felizes nós seremos. E muito mais caridosos, generosos, e muito mais nós seremos capazes de partilhar o que nós temos, até o pouco que temos, com os nossos irmãos. Essa é a vida cristã que nós precisamos viver. É isso que nós precisamos exercitar na nossa vida, para que nós possamos seguir sempre o bom mestre, rumo à eternidade, rumo ao reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.